A paz de Cristo a todos. Aqui é o pastor Cledson Barbosa e nós vamos dando prosseguimento, vamos dando sequência a mais uma parte da nossa série de estudos bíblicos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede a todo o vosso entendimento, esteja sobre todos vós e permaneça para sempre. Deus abençoe o meu irmão, chefe de família, a minha irmã, dona de casa, o rapaz que me acompanha, a moça, o vô, a avó. Benção, vô. Benção, vó. Tudo bem, vô? Tudo bem, vó? Deus abençoe a todos e a todas. Vocês estão bem? Faço votos que esteja. Se não estiver, com certeza Deus estará fazendo as coisas melhorarem em nome de Jesus, né? Porque estamos orando por todos vocês, muito embora não conhecendo vocês fisicamente, mas oramos, né? E Deus, ele faz grandes obras em nome do Senhor Jesus. Então vamos estudar hoje o Evangelho de Lucas e depois o de João, tá certo? Vamos lá então. Evangelho de Lucas. A autoria desse livro é pela voz unânime da antiguidade de Irineu, com referência 180 depois de Cristo em diante, atribuída a Lucas, o médico, e alusões a ele, alguns críticos descobriram a partir de Clemente de Roma, 95 depois de Cristo, que o autor do Evangelho é o mesmo dos Atos dos Apóstolos, é quase universalmente aceito. A comparação desse Evangelho com os de Mateus e Marcos nos sugere que é o livro de Lucas o último dos evangelhos sinópticos e desse modo deve ter sido escrito depois do ano 70 depois de Cristo. Mas também tem sido considerado que os 2 anos da prisão de Paulo em Jerusalém e Cesareia podiam ter proporcionado a Lucas a ocasião de compor sua obra, o que torna possível ter sido escrita por volta do ano 60. O estilo do autor é o de um homem educado, hábil na maneira de escrever. Pelas características desse livro, achamos que ele nem foi escrito, vamos de novo aqui. Pelas características desse livro, achamos que ele nem foi escrito de modo particular para os judeus, nem especialmente para os gentios, mas para todo mundo. É o Evangelho de uma livre e universalmente oferecida salvação. As particularidades desse Evangelho são numerosas e notáveis. A narrativa dos acontecimentos que precedem e acompanham o nascimento de Jesus, incluindo o nascimento de João Batista e belos hinos cristãos, o Cântico de Maria, Magnificat, 1, 46 a 55, o Cântico de Zacarias, Benedictus, 1, 68 a 79, Glória in Excelsis, 2, 14, e o Cântico de Simeão, Nunc Dimittis, 2, 29 a 32, e sua genealogia humana, 3, 23 a 38. 2. A infância de Jesus. O único episódio
que quebra os 30 anos de silêncio, 2:41 a 52. 3. Muitos discursos de Jesus, com certos incidentes, como os relacionados à festa na casa de Simão. 7. Mas especialmente os fatos que estão compreendidos na grande sessão que se estende desde 9:51 até 18:14. Algumas das palavras de Jesus incluídas nessa sessão são apresentadas por Mateus e Marcos sob aspectos diferentes e foram talvez repetição das suas primeiras falas. Há incidentes absolutamente peculiares a esse evangelho, como a rejeição de Jesus pelos samaritanos, 9, a missão dos 70, 10, discursos concernentes à maneira de dirigir os discípulos, 14, 25 a 35, 17, 1 a 10, a visita a Zaqueu, 19, e várias parábolas. 4. O evangelho encerra as seguintes parábolas: a dos 2 devedores, 7, a de bom samaritano, 10, a de antigo importuno, 11, a do rico, 12, a da figueira estéril, 13, a da dracma perdida e do filho pródigo, 15, a de administrador infiel, a do rico avarento e Lázaro, 16, e do juiz iníquo, e do fariseu e publicano, 18, e a das minas, 19. 5. Os milagres narrados somente nesse evangelho são a pesca maravilhosa, 5. A ressurreição do filho da viúva de Naim, 7. A cura da mulher paralítica, 13. O homem hidrópico, 14. Os 10 leprosos, 17. E a cura de Malco, 22. 6. Com respeito aos acontecimentos ligados à morte e ressurreição de Jesus Cristo, Lucas é o único evangelista que menciona a oração pelos seus algozes, 23 a 34, e a promessa ao ladrão arrependido, 23, 39 a 43. É também para se notar que nesse evangelho, mais do que em qualquer outro, é reconhecida a dignidade da mulher, visto como Lucas retrata belamente a mãe de Jesus Cristo, e em referências tantas vezes feitas a mulheres, mostrando estas no serviço do Mestre e as atenções do Salvador com elas. Lucas 1, 2, 7, 11 a 17, 8, 1 a 3, 48, 10, 38 a 42, 13, 16, 23, 28. Além disso, em nenhum outro evangelho é o seu autor tão cuidadoso em patentear a atitude de Jesus com os pobres, necessitados e desprezados, com referência 2:24, 6:20 a 25, 8:2-3, 12:16 a 2, 14:12 a 15, 16:13, 19:25. Aí vocês podem também conferir estes textos na Bíblia Revista e Corrigida DCE. Agora vamos para o Evangelho de João. Vamos lá, Evangelho de João agora. O Evangelho de João. A antiga tradição da igreja atribui o quarto evangelho a João, o discípulo a quem Jesus amava, com referência 13:23, 19:26, 22, 21, 7 e 20, que pertencia ao círculo íntimo dos seguidores de Jesus.
Mateus 17:1, Marcos 13:3. Seu nome significa graça de Deus. Olha que interessante, irmãos. Era judeu, pescador, com referência a Mateus 4:21, irmão de Tiago, filho de Zebedeu e Salomé, complementando Mateus 27:56 e Marcos 15:40. Enquanto Lucas precisou fazer uma pesquisa para escrever seu evangelho, João foi testemunha ocular da maior parte dos fatos que escreveu, com referência a João 1:14, 19, 35, 21, 24. O registro da hora de alguns acontecimentos destaca a presença do relator ou, em alguns casos, uma relação bem próxima com os protagonistas, 1:39, 4:6, 52, 19, 14. A favor de uma testemunha ocular como autor desse evangelho, estão as seguintes observações. O autor conhece os costumes judaicos muito bem, com referência a João 2:6, 7:37, 11:49, 18:13. E lembra vários detalhes geográficos e topográficos. Daí a conclusão: ao olharmos para o Evangelho, vemos apoio para a informação de que uma testemunha ocular escreveu o quarto Evangelho. O Evangelho de João não se distingue somente pela linguagem com características semíticas. O seu conteúdo está relacionado a diversos movimentos religiosos do contexto da igreja primitiva. Bem presente está a influência do Antigo Testamento. O que interessa é demonstrar que Jesus é o Messias prometido. Essa forma de interpretação do Antigo Testamento, que denominamos tipológica, é encontrada também em outros trechos do Evangelho de João. João apresenta Jesus de forma bastante rica e diversificada. Utiliza figuras de linguagem, busca conceitos importantes para os filósofos da sua época e faz uso também de linguagem teológica, o que seria bastante significativo para os judeus. Enquanto era bem provável que João conhecesse as narrativas dos outros 3 evangelhos, ele escolheu não seguir a sequência cronológica de eventos dos mesmos como uma ordem tópica. João divide o ministério de Jesus em 2 partes distintas. Os capítulos 2 a 12 dão uma visão de seu ministério público, enquanto os capítulos 13 e 21 relatam o ministério privado aos seus discípulos. Em João 1 a 18, denominado prólogo, João lida com as implicações teológicas da primeira vinda de Jesus. Ele mostra o estado pré-existente de Jesus com Deus, sua divindade e essência, bem como sua encarnação. A cristologia em João tem o objetivo de demonstrar que Jesus é o Messias, esperado pelo povo judeu. É anunciado desde o início como Filho de Deus, com referência a João 1, 17, 41, 49, em sua plenitude, com referência a 1 João 3, 3, 8, 23, 4, 9, 15 e outros.
Todas essas palavras, tão cheias de significados e de desafios, apontam para os ouvintes. Eles devem crer em Jesus, segui-lo, permitir que ele lhes mostre o caminho para Deus. A soteriologia de João é marcada pela universalidade, pois aqui se trata da salvação do mundo. João 3,16. Por meio de vida e morte, ele abriu o caminho para a salvação de todos os que crescem nele. Também no quarto evangelho, a escatologia presente está em constante tensão com a escatologia futura. Isso parece indicar que para o crente a morte está vencida e a vida eterna tomou seu lugar. João 6,40. A ênfase na salvação do tempo qualquer, a ênfase na salvação no tempo presente é mais forte em João do que em qualquer outro escrito no Novo Testamento. Ainda assim, o evangelista não omitiu o que ainda vai se cumprir: a ressurreição dos mortos. 6,40. O juízo vindouro. 5:28 e 29. E a volta de Jesus. 21, 22. Jesus Cristo é o centro da teologia desse evangelista. A soteriologia, a eclesiologia e a escatologia de João precisam ser interpretadas por esse prisma. A característica principal do quarto evangelho é essa teologia com o seu centro cristológico. É isso aí, meus irmãos, e que maravilha, hein? Na próxima oportunidade, vamos estar estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos estar estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, eu quero falar com vocês um instante agora, aqui aproveitando essa oportunidade. Vejam vocês, meus irmãos, o problema não só do Brasil, mas do mundo, em matéria de todos os males, está relacionado aos problemas espirituais. Mas o que é isso, pastor Cleiton? Vejam vocês. Quando o ser humano ele está liberto do pecado, de tudo aquilo que incomoda ele, ele é uma pessoa liberta, uma pessoa que tem uma alma limpa diante de Deus, né? Diante do Pai, que procura viver uma vida honesta diante de Deus, diante da sociedade dos homens. Veja você, essa pessoa, ela vai fazer sempre o bem. Imagina você, para pensar, imagina você. É difícil, né? Mas deve ter sim alguém, deve ter, no meio político deve ter algum político honesto, senão a gente já estaria no caos, né? No caldo dos caos, né? Olha para você, imagina se todos os políticos fossem honestos, de todos os partidos, de tudo, de todos os partidos, não haveria corrupção, sobraria dinheiro, olha aí, para educação, para segurança, para saúde, enfim, o Brasil seria
se não a maior potência, uma das maiores potências mundiais. Mas, infelizmente, a gente sabe que na prática não é assim. Na prática não é assim. Então, a gente ora, a gente pede a Deus para que os políticos coloquem a mão na consciência antes de desviar algum tipo de dinheiro, de verba, de entrar no esquema da corrupção. E que pense naquela pessoa que está dando duro, está trabalhando, está ganhando o seu salário com o suor do seu rosto, com o esforço do seu trabalho, e não entre nesta corrupção. Gente, eu quero fazer um convite aqui a todos vocês, meus irmãos, pastores, bispos, missionários, presbíteros, diáconos, evangelistas, grupos de oração. Vamos orar, vamos clamar pelo Brasil para que o Senhor venha libertar esta nação, libertar esse povo, libertar todos aqueles que precisam ser libertos e libertos, né? As autoridades, de um modo geral, para que eles venham fazer um trabalho que venha beneficiar a toda a sociedade como um todo, a todas as pessoas, né? Eu quero, neste momento, orar pelo Brasil. Vamos orar também? Você que está me acompanhando agora, que está a orar pelo Brasil, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para que o Senhor venha fazer uma obra sobrenatural neste país, nesta nação. Que nós profetizamos em nome de Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Este país é do Senhor Jesus. O Brasil é um país abençoado, meus irmãos. Vejam vocês o que planta dá. Clima tropical. As 4 estações no ano só. Primavera, verão, outono e inverno. Era para o Brasil ser a maior potência do mundo, que aqui nós temos tudo. Mas eu tenho certeza que se a gente orar, se a gente buscar, se a gente tiver fé e clamar, todos juntos, com certeza Deus estará fazendo uma grande obra. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu apresento, meu Pai, mais uma vez diante do Senhor o Brasil, a pátria brasileira, as autoridades, os governantes. Apresento, meu Pai, em nome de Jesus, a todo este povo, meu Pai. Que o Senhor abençoe a todos e a todos, o Senhor dê vitória, o Senhor dê livramento, o Senhor guie nossas autoridades, meu Pai. Dirija e abençoa, realize uma obra sobrenatural neste país, nesta nação, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Eu agradeço a todos pela atenção dispensada. Que Deus continue abençoando a todos e a todas, em nome de Jesus. Deus abençoe, povo querido, povo amado. Um abraço do pastor Cledson Barbosa.